Bom dia. Eu vou começar apresentando um slide que eu realmente mostro para o meu grupo, mas acho que nunca apresentei num congresso. Contribuição ao conhecimento versus tempo. Cada paper que se publica, supostamente ser um bom paper, provoca uma contribuição incremental ao conhecimento. Então, leva algum tempo, e esse paper, após a publicação, leva alguma contribuição, outro paper leva algum tempo, uma contribuição, outra contribuição, mas, às vezes, alguns papers têm uma contribuição mais significativa. São papers que nós chamamos de breakthrough papers, e as carreiras, eu acho que têm que ser construídas assim. É um paper, outro paper, outro paper. De repente, tem um paper melhor que os outros, onde se tem uma descoberta, né? Algumas pessoas, eu estou falando aqui para os jovens, seguem uma carreira que acham um tema, 1, 2, 3 assuntos, mudam de assunto. 1 ou 2, 3 papers, mudam de assunto. 1, 2, 3, 4 papers, mudam de assunto. Essa não é uma estratégia recomendável. Essa não é uma estratégia recomendável, porque ao fim da sua carreira, depois de 30 anos, você vê que mexeu com muitos assuntos, e realmente não conseguiu contribuir ao conhecimento geral daquele assunto. Então, eu já estou dando uma dica aqui. Claro que a pessoa pode, ao longo dos tempos, mudar de área. 5, 6, 10 anos num assunto, outro assunto, mais uns 5, 6, 10 anos, outro assunto. O que eu não recomendo é ficar mudando a cada 2 anos, seguindo as tendências mundiais. Bom, eu vou, então, selecionar 2, 3, 4 papers do nosso próprio grupo, que eu acho que tiveram algum impacto acima da média, né? Então, pessoas que seguem o mesmo tópico durante um longo tempo versus pessoas que mudam a cada 2, 3 anos de assunto. O assunto é vidros. Eu trabalho com materiais vítreos, materiais não cristalinos. Quantos artigos vocês acham que já foram publicados sobre esse tema vidros? Vidros. Bastante. Foram publicados da ordem de 100 a 400 mil artigos sobre vidros. Fala, bom, eu vou começar a trabalhar como isso. Eu não consigo ler 100 mil artigos. Alguém consegue ler 100 mil, 200 mil artigos? É impossível. Como que se faz? Qual a estratégia? Qual é a estratégia? Quantos papers estão sendo publicados por ano nessa área? 10 mil. 10 mil artigos por ano. Vamos dizer que a gente esquece o passado todo e vamos só ler os artigos novos. São 30 por dia. Não dá. Qual é uma estratégia interessante? Review papers. Review papers. Uns bons review papers, critical review papers, é uma ótima estratégia. É claro que se nós tivéssemos um mecanismo de inteligência artificial para caçar na literatura, então você vai lá, tem 400 mil artigos, eu quero caçar os 500 artigos na minha área de interesse. Vai um software muito bem treinado, caça esses artigos e escreve para a gente um review paper. Mais ou menos um review paper. E aí você estuda aquilo lá e rapidamente fica próximo do estado da arte. Nós fizemos essa tentativa. Está aqui o resultado. Aceito esse mês um paper no Chemical Reviews, que os químicos aqui conhecem, né? É uma revista de bastante prestígio. Nós levamos 2 anos para escrever esse artigo aqui, tudo que você quer saber sobre o uso de DSC, Differential Scanning Calorimetry, tudo em relação a vidros. O que tirar, que tipo de informação pode se tirar usando a Differential Scanning Calorimetry, né? Esse artigo foi aceito esse mês, só para vocês terem uma ideia, ele tem 92 páginas, no formato final, né? 100 figuras e 700 referências, né?
fator de impacto é ridículo, é maior que o da Science e da Nature, 53 quase. Fator de impacto dessa revista. Mas não é por isso que eu estou apresentando. Estou apresentando porque eu sei que tem vários jovens aqui, incentivá-los a fazer review papers, critical review papers. É claro que esse não foi feito usando inteligência artificial, foi inteligência natural e muita mão de obra. Bom, a minha palestra, então, é sobre a experiência do nosso grupo, do LAMAV, no entendimento e desenvolvimento de materiais vítreos funcionais. Eu trabalho aqui mesmo na UFSCar. Está aí uma foto do nosso grupo, do nosso laboratório. Se alguém quiser conhecer no final da tarde, a gente vai estar lá à disposição. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre vidros. Como a maioria das pessoas aqui, eu acho que não trabalha com vidros, vamos tentar entender um pouquinho a parte científica, o que são vidros. Pouca gente sabe isso. E depois, vidros são sólidos ou líquidos? Essa é uma pergunta complicadíssima que vem sendo discutida há 6.000 anos, sem uma conclusão muito clara, mas eu acho que nós temos uma conclusão muito clara. E alguns exemplos de tecnologia que a gente faz em relação aos chamados vitrocerâmicos. Nós vamos ter uma palestra à tarde também do professor Silvio sobre vitrocerâmicos. São materiais cristalizados a partir de vidros. Bom, então, falando daqueles artigos que têm um certo breakthrough, dos artigos verdes do meu primeiro slide, eu selecionei 3 artigos e o critério foi muito simples. Eu entrei aqui agora, recentemente, dia 16, no site do Journal of Non-Crystalline Solids, que é uma das principais revistas nessa área, e vimos os artigos mais downloaded dos últimos 90 dias, do mundo. Tem 26.000 artigos nessa base. 26.000, você pode fazer o download a hora que quiser, se tiver acesso, via CAPES, por exemplo. Em primeiro lugar, tem um artigo sobre Glass Ceramics, que nós publicamos com um grupo que trabalha com isso. Foi o artigo mais downloaded. Em quinto lugar, também é um artigo nosso, mais downloaded, nos últimos 90 dias. E em oitavo lugar, também um artigo nosso. Então, eu selecionei esses 3 para a gente discutir um pouquinho mais aqui nessa apresentação. O nosso CEPID tem 14 pesquisadores, todos são aqui de São Carlos, tem 6 da UFSCar, 7 da USP, e o professor Marcelo Nalim, que era aqui da UFSCar, mudou-se aqui para Araraquara, continua sendo assim na Grande São Carlos, parte da Grande São Carlos. Então, são todos aqui de São Carlos. Não é por bairrismo que fizemos isso, de forma nenhuma, é para facilitar a interação, né? Todo mundo aqui em São Carlos, nós fazemos uma reunião mensal, onde quase todo mundo participa, e isso tem ajudado muito esse time aí a tocar o nosso CEPID. Então, são 14 professores, sendo 10 deles trabalhando a maior parte do tempo com materiais vítreos, e outros 4 que trabalham com vários outros materiais. Nós temos também um board nacional e internacional, e esse é um dos 5 maiores grupos acadêmicos do mundo trabalhando com vidros, acredite se quiser. Geralmente são 2, 3 pessoas, nós temos 14 e, sem querer, descobrimos que é um dos 5 maiores do mundo. Ok. Está aí o grupo. Estou vendo que o Valmor está aqui. O Valmor faz parte de 2 CEPIDs, faz parte do CEPID do professor Elsen, do nosso CEPID. Tem outras pessoas aí bastante distintas. Bom, a primeira pergunta, o que é vidro? Pouca gente sabe isso, já que vamos falar sobre vidro. Uma maneira de mostrar o que é o vidro é mostrando o estacionamento do nosso laboratório. Nós temos um estacionamento, materiais vítreos, né? Vocês vão dar uma olhada na estrutura do nosso estacionamento. Podem ver aí que as bicicletas são grupos moleculares que têm uma grande ordem entre elas, tem as rodas, tem uma distância clara entre elas, mas o arranjo entre essas bicicletas é bastante desordenado, não seguem uma estrutura tridimensional cristalina. Então, o primeiro aspecto é que é não cristalino. Isso todo mundo sabe, né? Um exemplo de um material cristalino é olhar
agora o estacionamento do laboratório do professor Elson. Vocês vão ver que é um pouco mais organizado que o nosso, né? Esse é um cristal do pessoal do professor Elson. Olhando agora numa escala mais microscópica, em qualquer livro vocês veem essa estrutura esquemática de um material vítreo. Recentemente, com microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, vocês podem ver, essa aqui é uma foto da estrutura da sílica vítrea, né? Em alta resolução, vocês podem ver que aquele esquema que o Zachar Ising inventou em 1932 foi confirmado alguns anos atrás, agora em 2012, com uma foto direta. Essa é a estrutura da sílica vítrea, com uma similaridade fantástica em relação àqueles cartoons que a gente vê em livros. Bom, os vidros são interessantes porque tem um range muito grande de propriedades, e esse range muito grande de propriedades advém do fato que eles são soluções. Vidros são soluções. Digamos que você tem um cristal NaCl. Né? NaCl é 1 mol de átomos de sódio para 1 mol de cloro. Bom, com vidro eu posso ter Na1Cl99, Na2Cl98 e assim por diante. São soluções. Então, o número de combinações possíveis com materiais vítreos é infinitamente maior que o número de combinações possíveis com materiais cristalinos, que são estequiométricos. Não há estequiometria nenhuma a ser seguida. Isso faz com que haja uma variação enorme de propriedades. Eu vou dar só um exemplo, porque não há tempo aqui. Um exemplo conhecido são os Gorilla Glass, que todo mundo tem nos telefones celulares, né? Esses vidros de altíssima resistência mecânica, chegando a 800 megapascal, 8.000 quilogramas por centímetro quadrado, desses vidros aí que viabilizaram os telefones celulares, né? Dá para pôr um elefante num centímetro quadrado, né? Várias toneladas por centímetro quadrado. Essa é a resistência desses vidros, que são usados em várias situações. Por exemplo, nos carros do pessoal do LIEC, os para-brisas agora desses carros já são feitos com essa mesma técnica usada para aumentar a resistência dos materiais vítreos. Nós, no nosso laboratório, como mexemos com vidros, resolvemos também mexer nessa área e desenvolvemos um que eu vou mostrar para vocês se funcionar o vídeo agora. Acho que tem que ir aqui, né? Apaga essa luz aqui, apaga essa luz aqui. Não? Esse é o Vandal Proof Glass, né? Desenvolvido aqui no nosso laboratório, bastante apropriado aqui para o Brasil, diga-se de passagem, né? Eu nunca mostro esse vídeo em congressos internacionais, mas aqui a gente pode conversar, né? Vão lá no Lamave, todos os vidros agora são Vandal Proof Glass. Bom, então vem uma questão. São sólidos ou líquidos os vidros? O gráfico mais conhecido nessa área de vidros, você pode plotar qualquer propriedade aqui, pode ser o volume, o coeficiente de expansão térmico, a entalpia, versus temperatura. Então, nós temos um líquido acima da temperatura de fusão. O líquido verdadeiro só existe acima da temperatura de equilíbrio, certo? Quando se resfria o líquido, ele tende a se cristalizar. Você põe água num congelador, tende a se cristalizar, solidificar. Mas alguns materiais podem ser resfriados, atingindo um estado super cool liquid, de um líquido metaestável, sem se cristalizar. E chega a um certo ponto, numa temperatura conhecida como glass transition, forma-se um vidro, que é nada mais do que um líquido que foi congelado temporariamente. Frozen significa congelado temporariamente. Então, os vidros são temporariamente congelados e começam a se relaxar em relação ao líquido metaestável. Todos os vidros, esse vidro aqui, está relaxando. Claro que em temperatura ambiente leva um tempo bastante longo. Se a gente aquecer aqui próximo da temperatura
de transição vítrea, ele se relaxa em alguns minutos ou em algumas horas. Todos os vidros espontaneamente relaxam. A estrutura é de não equilíbrio, relaxa espontaneamente. Bom, então é um estado temporário. Para quem não acredita nisso, a gente mede esse fenômeno de relaxação, por exemplo, o índice de refração, ou a densidade, ou qualquer outra propriedade, em função do tempo, varia com o tempo. São várias temperaturas aqui, abaixo da temperatura de cristalização de transição vítrea. As propriedades variam com o tempo até atingir um estado de equilíbrio, metaestável ainda. Eu estou dizendo esse processo, sair daqui até aqui, daqui até aqui. A gente mede esse fenômeno de relaxação. É uma característica intrínseca do estado vítreo, relaxação. A estrutura. Tem várias formas de se detectar a estrutura de vidros. Você pode calcular, por exemplo, isso aqui é um disilicato de potássio, os químicos me desculpem, aqui está, está aqui numa forma aproximada. Disilicato de potássio, temperatura, fraction of Q3 units. Q3 units são essas unidades aqui, onde os tetraedros SiO4 compartilham 3 vértices. Por isso que é Q3, 3 vértices por tetraedro. Então, o número de vértices por tetraedro aumenta, a fração de Q3 aumenta conforme se diminui a temperatura. Quando congela a estrutura, Tg está aqui, nós temos um valor que é muito parecido com o valor aqui em cima. Em outras palavras, a estrutura do vidro é igual à estrutura do líquido, de qual ele advém. Então, eles são líquidos congelados. Líquidos congelados. A estrutura é idêntica. E tem muitas outras medidas. Eu estou dando um gráfico aqui só. Bom, então, o que acontece com os vidros? Eles, mesmo abaixo da temperatura de transição vítrea, relaxam e depois cristalizam. É só esperar. Todo vidro, no final da vida, vai cristalizar. Todo. Só uma questão de tempo. Acima da temperatura de transição vítrea, se cristalizam rapidamente. Abaixo, demora um certo tempo. Mas no final da vida vai se cristalizar para atingir o estado termodinamicamente estável, que é o estado cristalino. E aí tem as microestruturas, milhares e milhares de microestruturas, que, por sua vez, controlam as propriedades. Então, o desenvolvimento de materiais funcionais, aliás, todo o material é funcional. Se não for funcional, não tem sentido. Tem alguma função, né? Eles podem ser vítreos ou parcialmente cristalizados. Nós podemos cristalizar o vidro, acertar e rearranjar a estrutura, formando microestruturas que levam a determinadas propriedades. Final dessa história. Quem quiser saber o que é vidro, a definição mais recente é essa nossa, né? Glass is a non-equilibrium, non-crystalline, condensed state of matter that shows a glass transition. A estrutura dos vidros é similar à estrutura dos líquidos, de qual eles advêm, e eles relaxam espontaneamente em relação ao líquido superresfriado. The ultimate fate, no final da vida, eles se cristalizam. Então, esse é um daqueles artigos que tiveram 9.000 downloads em um ano, etc. Um daqueles 3 artigos é justamente esse aqui. Uma definição atualizada e moderna do que são vidros. Está esse artigo aqui. Most Downloaded em 2017. Bom, eu tenho um videozinho aqui, mas eu acho que eu não vou ter tempo de mostrar. Passar mais algumas coisas. Então, é sólido ou líquido? Os cientistas continuam debatendo, né? Os meus colegas americanos, Arun Varshney, que é conhecido como The Glass Guru, é a pessoa, uma das mais conhecidas no mundo, diz que vidros são transgenders, né? Eles não conseguem se decidir se são líquidos ou sólidos. Algo no meio, né? Transgender materials. Eu gosto dessa definição, porque eles têm características de sólido e características de líquido, os vidros, né? Mas se vocês... Então, os cientistas continuam discutindo. Se vocês perguntarem para um artista, né, um dos artistas mais famosos do mundo, artistas vidreiros, é o Dale Chihuly, muito conhecido mundialmente, é um americano
que tem peças maravilhosas, né? E o Dale Chihuly uma vez declarou que glasses are ephemeral and eternal, clear and opaque, decorative and functional, fluid and brittle, solid and liquid. Eu acho que essa é uma ótima definição. Tem características de sólido e de líquido. E essa é a definição que eu gosto. Enfim, todos os vidros, então, no final da vida, vão se cristalizar, né? Ok, falando em cristalização, é muito importante entender o diagrama mais conhecido que tem sobre cristalização, acho que todos vocês viram, é um diagrama que mostra a energia livre em função do tamanho de um núcleo cristalino que se forma quando o material está cristalizando por nucleação e crescimento. Esse gráfico é muito conhecido, mostra que a energia livre ela sobe, atinge um valor crítico e diminui. Quer dizer, qualquer flutuação que seja menor que um determinado raio crítico forma e dissolve. Para minimizar a energia livre, forma e dissolve, forma e dissolve. Se uma flutuação for maior que o raio crítico, então ela cresce, para minimizar a energia livre. Esse gráfico é muito conhecido, é muito bonito, é teórico. Foi Gibbs, em 1890, que propôs esse gráfico, né? Pai da termodinâmica. Mas é legal ver esse gráfico, mas é coisa de teórico. Será que isso ocorre mesmo? Essas unidades formam e dissolvem, depois crescem se atingir um raio crítico? Para quem não acredita nisso, né? Eu não vou mostrar a teoria aqui, mas a gente fez alguns experimentos de dinâmica molecular, aqui com o professor Pedro Rino, que é um especialista nesse assunto. Então, nós pegamos um material abaixo da temperatura de fusão e simulamos a evolução desses clusters em função do tempo. Dê uma olhada ali naquele quadrinho. Os verdes são arranjos cristalinos. Aqui, ó. Forma dissolve. Quando atinge o tamanho crítico, eles crescem, né? Então, isso é uma demonstração via dinâmica molecular que realmente Gibbs estava certo e isso acontece realmente dessa forma. Bom, falamos muito rapidamente sobre ciência, eu vou dar alguns exemplos sobre tecnologia. Então, o que são glass ceramics? Glass ceramics são materiais, então, obtidos através da cristalização controlada de certos vidros. Qualquer vidro, se aquecido, vai se cristalizar de uma forma descontrolada. Mas nós podemos controlar a cristalização no interior do material para produzir microestruturas interessantes, que levem a propriedades e aplicações interessantes. Vocês estão vendo aí vários produtos que são vitrocerâmicos, substratos de disco rígido. Todo laptop que vocês têm aí tem um substrato que é vitrocerâmico, cooktops, espelhos telescópicos, dentes artificiais, materiais de cozinha, a fachada do shopping Iguatemi, lá em São Paulo, é inteirinha de vitrocerâmico. Tem muitas aplicações que as pessoas nem sabem que são vitrocerâmicos. São materiais de alta tecnologia, feitos através da cristalização controlada de vidro, e eles foram inventados por Donald Stuck em 1953, que faleceu há 2 anos atrás, né? Então, a gente trabalha muito tempo nessa área, faz 40 e poucos anos que trabalhamos com vitrocerâmicos. Vocês podem ver que tem um vidro e o material com 97% de cristalinidade ainda transparente. Nós podemos fazer vitrocerâmicos, a maioria deles fica opaco, mas é possível controlar o tamanho de cristal, deixando abaixo do comprimento de onda da luz visível, e esses materiais continuam transparentes, sendo policristalinos, né? Esqueci de trazer uma peça aqui do Photothermal Refractive Glass. São materiais usados em laser, são os únicos hologramas que resistem a lasers de alta potência. Nós temos a professora Ana, minha colega ali no Lamave, trabalha com materiais condutores iônicos, então tem aqui um vidro, aqui a condutividade e temperatura, um vidro. Quando a gente cristaliza determinadas fases, no caso uma fase chamada Nasicon, olha a condutividade elétrica. Vai daqui a aqui,
Isso é escala logarítmica, 5, 6 ordens de grandeza de aumento na condutividade iônica, por exemplo, né? São materiais altamente funcionais e bateria é um assunto muito quente no momento. Esses dentes foram desenvolvidos no nosso laboratório. K1C é uma propriedade que mede a tenacidade e a fratura. São os maiores do mundo. Os melhores materiais comerciais até hoje têm um K1C de 2,75. O nosso material tem um K1C de 3,5 megapascal metro elevado a meio. Está sendo licenciado agora por uma empresa internacional. Esses Tough Machinable Glass Ceramics para dente. Eles são translúcidos, eles têm que ter a dureza igual à do dente, tem que ter uma alta durabilidade química, tem uma série de propriedades, 10 anos para desenvolver um material desse. E os famosos biovidros. O meu tempo está se expirando, e eu quero dizer que a gente interage com o inventor. O professor Larry Hent foi o inventor dos biovidros. O professor Larry Hent veio aqui em São Carlos há 20 e tantos anos atrás, a nosso convite, ministrou um curso de 1 semana sobre biovidros e nós começamos a interagir com ele desde aquela época, né? E já temos bastante experiência nesse tipo de material, né? Então, o terceiro paper daqueles lá que eu disse que foi dos mais citados, é um paper nosso, um review paper, por isso que eu sugiro aí aos jovens focalizar review papers. Você não pode ficar a vida inteira escrevendo review papers, mas 1 ou 2 vezes na vida é bom escrever um review paper. Esse é um review paper que escrevemos sobre o biosilicate. Foi um desses biomateriais desenvolvidos aqui no nosso laboratório. Depois de 20 anos, nós escrevemos um review paper sobre ele. E Highly Bioactive in Vitro, in Vivo, in Clinical Trials. Então, vou dar alguns exemplos desse biosilicate, que é um material desenvolvido no nosso laboratório. Qual é a ideia? Se você implanta aqui, tem um biovidro. Isso aqui é uma tíbia de rato. O biovidro foi implantado, depois de um certo tempo houve uma ligação entre o biomaterial e o osso, aí nós fizemos um ensaio mecânico. Fazendo um ensaio mecânico, não se rompeu aqui a ligação entre o osso e o vidro. Rompeu-se o vidro. Quer dizer, os vidros são frágeis. Essa é a pior característica dos vidros, eles são frágeis. Daí é que nós inventamos, então, a cristalização de um biovidro para fazer o biovitrocerâmico, que é o biosilicato, né? Então, Any Stronger Highly Bioactive Material, esse é o nosso biosilicato. A resistência mecânica saiu daqui e, com a cristalização, foi até aqui. Quer dizer, de 70 megapascal para 210 megapascal, são 3 vezes ou 300% de aumento na resistência mecânica através do controle da microestrutura, que era vítrea, aqui tem cristais, aqui tem mais cristais, aqui um pouco mais. Com esse controle da microestrutura, nós atingimos esse aumento de propriedades mecânicas sem alterar a bioatividade. Esse é o segredo desse biosilicato, que é uma patente aqui da UFSCar, licenciada para uma empresa, né? Nós fizemos implantes, por exemplo, em pessoas surdas. Nós fizemos aqui aqueles ossículos do ouvido médio, 34 pacientes surdos. Nós implantamos esses materiais lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e 30 deles recuperaram a audição, né? Com esse material nosso, que é bioativo, portanto, você faz um implante e ele se liga automaticamente às cartilagens e eles recuperaram a audição, como vocês podem ver aqui. Antes quase não ouviam nada, depois ouvem 10 decibels, né? 10 decibels é sussurro. Eles conseguem ouvir até sussurro, nível de sussurro. Enfim, usamos para sensibilidade dentinária. Pessoas que têm sensibilidade dentinária foram curadas com 6 aplicações. Então, as pessoas inicialmente tinham sensibilidade dentinária muito forte. Com 6 aplicações, verde significa ausência de sensibilidade dentinária. Foram curadas com esses materiais. Eles são bactericidas também. Vocês estão vendo aqui os pontinhos vermelhos. A S. aureus é uma bactéria bastante agressiva, com o nosso material zero. Eles, além de tudo, são bactericidas, né? E tem vários tipos de produtos que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Eu vou mostrar
Isso saiu agora, dia 17 de maio, no Bulletin da American Ceramic Society, 17 de maio de 2019, por coincidência. Saiu lá sobre um artigo nosso, onde nós fazemos esses biomateriais usando técnicas de 3D printing. Foi selecionado pela American Ceramic Society. Eles selecionaram esse artigo, dentre os artigos publicados no Journal da American Ceramic Society. It's a rare pleasure to read a journal article that brings together diverse emerging technology and it's written in a style easily understood by the non-expert. Just does that. Esse cara aqui escolheu e escreveu. Eu nem sabia que iria aparecer isso e aproveitei para apresentar aqui pela primeira vez nesse congresso. Bom, para finalizar, eu vou mostrar um vídeo de um desses materiais que nós desenvolvemos, que saiu no Jornal Nacional. Pesquisadores de 3 universidades de São Paulo criaram uma prótese revolucionária para pessoas que perderam a vista. O que este olho tem que o outro não tem? Nem dá para ver diferença, né? Mas os cientistas da USP, da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos têm a resposta. Foi aqui que eles criaram um implante praticamente idêntico a um olho comum. Depois de superar um acidente ou enfrentar doenças como um tumor ou glaucoma, para muitos pacientes a única opção é usar um olho artificial. E aí perder a visão é sempre um recomeço. Segundo os pesquisadores, a vantagem do novo implante é que ele diminui as chances de rejeição, e tudo por causa do material. Ao contrário de outros modelos feitos de plástico, este aqui tem compostos que regeneram os tecidos do olho. A peça é feita com uma mistura de cálcio, fósforo, sódio e sílica. O próprio implante consegue evitar a proliferação das bactérias e ele consegue se integrar ao tecido humano, diferente do implante de plástico que a gente tem no mercado, o implante importado, em que esse implante fica isolado ali. E aí, com o tempo, ele pode ir abrindo o olho e o plástico sair. Foram 10 anos de estudo. O formato é de um cone, diferente dos modelos tradicionais arredondados. A parte muscular do olho humano, ela é nessa forma cônica. E isso faz com que você tenha uma melhor adaptação desse implante em relação aos outros no mercado. Aquele olho murcho deixa de existir. 50 pacientes já fizeram o implante em São Paulo. Como o olho é a janela para o mundo, a gente fala que é o primeiro contato que a gente tem, devolver toda a estética, toda a simetria da face é muito importante. Foi o que aconteceu com a dona do olhar que abriu a reportagem. Nem parece que a Cláudia fez implante no olho direito. Ela ficou cega por causa de uma doença genética. Perdeu a visão, mas ganhou autoestima. É uma prótese tão bem feita, tão perfeita, que você tem a mobilidade no olho, que ninguém percebe que você usa uma prótese. Então, eu achei, assim, maravilhoso, né? Vocês viram esse material? A vantagem é que ele se cola nas cartilagens e na parte da musculatura, e o olho artificial adquire a mesma mobilidade que o olho bom. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos mais de 1000 telefonemas e e-mails após essa reportagem. Tem uma demanda reprimida enorme aqui no Brasil, que, inclusive, por coincidência, o material que era usado, que é o polimetilmetacrilato de grau médico, foi proibido pela Anvisa. Aparentemente, o olho estruda e tem problemas. Então, agora tem um mercado fantástico para isso aí. Nós já licenciamos isso para uma empresa, esse material. Está esperando a autorização da Anvisa para ser comercializado. Foi toda uma tese, um estudo clínico com centenas de pacientes, que foi feito na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina. Bom, como resultado desses trabalhos de vitrocerâmicos, que eu tentei resumir muito rapidamente, houve um volume especial do Bulletin da American Ceramic Society, faz uns anos, e agora um volume especial do Materials Research Society Bulletin também, que nós editamos esses 2 volumes sobre vitrocerâmicos, e, para minha surpresa, eu recebo uma carta, depois que publicamos aquele artigo no Bulletin da American Ceramic Society. Essa é a cópia da carta lá. 14 de outubro de 2010. Vem uma carta datilografada, é um prazer parabenizá-lo, etc. O conhecimento desse artigo abre uma nova idade da pedra, e
ele espera que essa nova geração de cientistas e engenheiros possam usar essas descobertas relativas a Glass Ceramics. Sabe quem me mandou essa carta? Stuckey, o inventor dos Glass Ceramics. Aquele senhor que eu mostrei lá em 1953 inventando, e ele assina Age 95. Quer dizer, o senhor com 95 anos leu a reportagem, teve o trabalho de datilografar essa carta, achar o endereço e mandar pelo correio, veio pelo correio essa carta. Então, isso é o prêmio que a gente procura. O cientista desenvolve alguma coisa, forma alunos, e esse é o tipo de prêmio que a gente está procurando. Obrigado pela atenção.